Vamos falar sobre o Quarteto do Som e já vou começar sem enrolação. Eles são sim os vilões mais fracos da parte 1 de Naruto, mais fracos do que qualquer um que a gente viu em Shippuden. Mas calma, isso não significa que eles eram inúteis ou sem graça. Na verdade, o Quarteto do Som é muito mais interessante e muito mais forte do que a maioria das pessoas lembram. E eu decidi trazer esse vídeo justamente por isso. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre o Kimimaro, e como eles têm algo em comum, nada mais justo do que falarmos um pouco sobre eles também. E tipo, se você curte esse tipo de conteúdo, explorando personagens que quase ninguém fala, deixa o like, porque assim eu sei que vocês querem mais vídeos como esse, beleza? Bora continuar. Durante o vídeo, vamos explorar a sinergia deles em equipe, o potencial máximo que poderiam atingir, falar um pouco deles individualmente e por fim, na conclusão, vou determinar o nível que eles tinham naquele momento. O primeiro ponto que pouca gente leva em consideração é que todos os 4 tinham apenas 14 anos. Pensa nisso por um segundo. Não estou dizendo que isso é um argumento para dizer que eles eram super poderosos, mas mostra um detalhe fundamental. O potencial era absurdo. Cada um com estilo de luta diferente, aquela coordenação em equipe e a capacidade de criar situações perigosas, tudo isso vindo de adolescentes, aponta para algo que poderia ter sido muito maior se tivessem tido um power-up, assim como os protagonistas depois do time skip. Eles teriam voltado por volta dos seus 16 ou 17 anos. Então imagina o quão forte eles ficariam depois de treinamento e experiência. Só que, como a história mostra, eles não progrediram. Todos os 4 foram de arrasta pra cima antes de qualquer evolução desse tipo. Então sobra só a gente imaginar como eles seriam e apreciar apenas o que eles mostraram. E outro ponto que faz toda a diferença, eles funcionavam muito melhor como equipe do que isoladamente. Sozinhos, cada um tem mérito. Alguns, inclusive, são bem assustadores, mas juntos eles se complementavam de um jeito que oferecia soluções para quase todo tipo de problema em combate. Cobriam distâncias diferentes, estilos diferentes e as combinações de habilidades tornavam um grupo muito mais perigoso do que seria a soma das capacidades individuais. É normal isso no universo de Naruto e acontece em vários times, mas no caso do Quarteto do Som é especialmente notável, porque cada membro tem uma função bem específica e quando sincronizados geram situações que personagens solos teriam dificuldade de resolver. Então, como cada um deles luta de uma distância diferente, as abordagens são distintas. O Jirobo, por exemplo, luta a curta distância, com pura força bruta. Já o Sakon e o Kon é aquele do tipo Rushdown, que parte para cima. O Kidomaru é o membro estrategista do grupo, que dá suporte a média e longa distância. E por fim, a Tayuya tem controle de média a longa distância via genjutsu e invocações. É um time que se complementa. Infelizmente, a gente nunca viu essa formação lutando junta, mostrando todo o seu potencial. Vimos eles entrando na história já para atrapalhar a missão do time de resgate do Sasuke, e acabou sendo interrompidos em vários momentos. Dá vontade de ver mais luta deles como unidade de verdade. Mesmo assim, quando lutaram em conjunto, já mostraram coisas bem impressionantes. A formação da 4 chamas púrpuras que eles levantaram é um exemplo clássico. Uma cúpula que isolou completamente o terceiro Hokage, impedindo qualquer ajuda externa. Era uma defesa tão sólida que parecia intransponível naquele momento. Além disso, eles quase mandaram de arrasta pra cima 2 Tokubetsu Jonin, guardas pessoais do Hokage, o que por si só já é uma demonstração de poder considerável. Agora, antes que vocês briguem comigo, tem contexto. Esses Jonin especiais já estavam exaustos, pois tinham acabado de completar uma missão. Então sim, a luta não foi justa, porque o Gema e o Raido não estavam no seu 100% quando lutou contra o quarteto. Isso meio que reduz um pouco o brilho do feito, porém não zera ele. Até porque nenhum ninja comum teria lutado contra o terceiro e o segundo
Tokubetsu Jonin mais fortes de Konoha e sair de boa. O ponto é, o Quarteto do Som fez algo que exige muita coordenação e muito poder, mesmo que as condições tenham ajudado. Outro detalhe importante é que, quando o confronto com o time de resgate acontece, os membros do quarteto já estão cansados e feridos, e isso muda tudo. A narrativa deixa claro que nenhum deles caiu numa situação 100% justa. O Jirobo foi derrotado quando o Choji usou uma pílula, que aumentou a força dele em 100 vezes. O Sakon e o Kon perderam porque o Kiba recebeu o apoio do Kankuro. Então, tipo, eles já estavam feridos e quase sem chakra, o que facilitou para o Kankuro que estava em 100%. No caso da Tayuya, acabou sendo a mesma coisa. Ela estava enfrentando o Shikamaru, mas a luta virou quando a Temari apareceu. A luta mais justa de todas foi a do Kidomaru. Ele acabou perdendo para o Neji em uma luta mano a mano, porém, o Neji era o ponto forte do time de resgate. Ou seja, só um deles teve uma luta justa e mesmo assim contra o adversário mais talentoso da missão. Isso mostra duas coisas. Primeiro, o quarteto teria condições reais de bater de frente em situações melhores, e segundo, que a história não mostrou o máximo potencial deles em condições ideais. Agora vamos com calma e olhar cada um deles com detalhe, porque é aí que você percebe o porquê de eu dizer que eles são subestimados. O Jirobe é o brutamontes do grupo. O cara é músculo puro. Em sua forma padrão, ele levanta blocos de terra gigantescos como se não fosse nada. E a escala disso me fez lembrar as invocações grandes da luta do Naruto contra o Pain. Não estou dizendo que o Jirobo é equivalente ao modo sábio do Naruto, mas a demonstração de força não é algo que a gente deve minimizar. Ele desferia golpes que rachavam o chão. Golpes no estilo daquele que a Tsunade e a Sakura conseguem dar. É um soco que transmite impacto e destruição. E tem mais, ele consegue levantar o Choji, que usou o jutsu de expansão e ficou gigantesco. Ou seja, o Jirobo não só dá impacto no seu nível, mas mantém eficácia contra um inimigo que aumentou de tamanho. Além disso, ele tem a habilidade de sugar chakra de quem estiver dentro da sua barreira de terra. Um detalhe tático muito importante, porque drenar chakra no confronto coletivo pode virar o jogo. O mais curioso disso tudo é que nos bastidores do time, ele é tratado como o mais fraco, o que prova o quão forte esse quarteto é. Até o mais fraco tem valores altos. O Kidomaru é a mente do grupo. Ele entendeu como funcionava o Byakugan em minutos, sem nunca ter visto aquilo antes, e já começa a explorar fraquezas com precisão. Isso é inteligência de luta, não só habilidade. Kidomaru usa fios, teias e armadilhas num nível que torna o campo de batalha em uma armadilha viva. Ele criou armadilhas em 3 camadas, uma à vista, outra camuflada e uma terceira ainda mais oculta, que até o Shikamaru, um veterano em estratégias, acabou sendo enganado por isso. As teias dele têm uma resistência absurda. Ele até diz que nem 2 elefantes puxando por lados opostos dariam conta de rasgar. E ele pode alternar de teia sólida para líquida, prendendo o movimento do oponente. Além disso, Kidomaru pode endurecer o corpo como se fosse uma armadura, e seus ataques de arco e flecha chegam a quase derrubar o Neji. E por fim, ele pode invocar aranhas no campo de batalha. Ou seja, técnica, planejamento e versatilidade. Um inimigo que pune qualquer descuido. A Tayuya é bizarra de poderosa. Tudo gira em torno da flauta. Ela comanda 3 invocações gigantes e elas podem agir como marionetes de alto nível e aplica genjutsu auditivo que é extremamente eficiente. Não é exagero dizer que a flauta dela pode afetar até quem tem olhos potentes, como o Sasuke ou o Itachi em certas condições. Suas invocações atacam de perto, enquanto ela fica em uma distância segura. Além disso, solta uma substância de chakra espiritual pelas bocas que morde e drena chakra. É grotesco, é eficiente e é incomum. Quando ela ativa o segundo estágio da marca da maldição, ela fica fisicamente bem mais forte e até resistiu ao jutsu de imobilização das sombras do Shikamaru.
Shikamaru, que normalmente consegue travar equipes inteiras de Chunins. Resumindo, a Tayuya mistura Genjutsu, invocação e ameaça física num pacote único. E por fim, Sakon e Yukon, que na minha opinião tem a habilidade mais estranha do anime, porque eles se fundem um ao outro e conseguem até se fundir no corpo de outras pessoas. A cena em que um braço sai de dentro do rosto do outro é icônica e bizarra. É aquele tipo de coisa que gera medo físico. Se eles são rasgados ao meio, regeneram de forma grotesca, produzindo membros metálicos do nada. Quando entram no corpo alheio, começam a destruir as células por dentro. É uma técnica que, se usada com precisão, derrota qualquer um de dentro para fora. A forma de escapar é dar um golpe intencional em si mesmo para atingir quem está dentro. Um contra-ataque que exige presença de espírito e sangue frio do oponente. Em resumo, eles infiltram, destroem o corpo por dentro e ainda conseguem se regenerar. Uma combinação horrível, mas extremamente eficaz. Somando tudo isso, sim, cada um perdeu suas lutas no final, mas quando você analisa o contexto, condições e adversários, dá para posicionar o Quarteto do Som em um patamar de Chunin intermediário, com membros talvez alcançando o nível de um Chunin alto. Nenhum deles individualmente chega ao nível de um Jonin, mas como equipe, com coordenação, preparo e sem estarem esgotados, talvez conseguissem enfrentar um Jonin de elite como o Asuma ou a Kurenai em situações favoráveis. Já do nível do Kakashi, sabemos que eles não tancariam, e a prova está em uma conversa entre eles. O Kidomaru, que é o mais inteligente, comenta que seria difícil enfrentar um ninja do calibre do Kakashi, e que seria melhor esperar. Já a Tayuya diz que o Kidomaru é fraco, e se mostrou confiante em enfrentá-lo, enquanto Sakon, que é o mais forte do grupo, diz que precisaria acertá-lo, mas demonstra não ter certeza se iria conseguir fazer isso. Eles não são os maiores vilões do mundo ninja, mas também não são descartáveis. E aí, concorda comigo ou acha que eu estou sendo generoso demais? Quero saber o que você pensa. Comenta aí embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like para fortalecer. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se quiser fortalecer ainda mais, dá para virar membro também. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.